Bom dia, grupo. Nessa videoaula falaremos um pouco sobre o princípio constitucional da administração pública da proporcionalidade. Como a gente já teve a oportunidade de falar em outras videoaulas, é, de praxe, os princípios constitucionais da administração pública, eles estão divididos entre princípios constitucionais explícitos e os implícitos. No caso dos princípios constitucionais explícitos, são aqueles expressamente previstos no texto constitucional. É, Determinada disposição constitucional expressamente dispõe sobre a sua previsão, aplicabilidade, enfim, está lá no texto constitucional. E assim eu aproveito o ensejo para dar um destaque ao princípio da legalidade, ao princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o da publicidade e o da eficiência, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 é o artigo que abre o trecho da Constituição Federal que dispõe sobre a administração pública. Quanto aos princípios constitucionais implícitos, a gente pode dizer que eles são não menos importantes que aqueles expressamente previstos na Carta Magna, porém decorrentes de uma composição sistemática entre outros princípios e a essência da administração pública, conjugando-se em conceitos não necessariamente previstos na Constituição, porém fundamentais ao alcance do interesse público. No caso dos princípios constitucionais implícitos, a gente cita de exemplo aqui, né, um maior âmbito de aplicabilidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio da autotutela, o princípio da finalidade, o da razoabilidade e o da proporcionalidade, que é o objeto da nossa videoaula. Quanto ao princípio da proporcionalidade, a gente pode dizer que são formas utilizadas no exercício da atividade administrativa que devem ser adequadas à melhor finalidade pública que se pretendem alcançar, com base em padrões aceitos pela sociedade e no que determina o caso concreto. Então, o que significa dizer? O administrador público, é, na sua prerrogativa de exercício da discricionariedade administrativa, e gente, marca bem essa discricionariedade, né, o poder de editar atos discricionários, aqueles que têm o poder de agir de acordo com a conveniência e a oportunidade da situação autorizada pela lei, está, de certa forma, bastante conectado com esse princípio da proporcionalidade. Então, como se não bastasse o administrador público, no âmbito de sua competência outorgada por lei, poder agir com discricionalidades em muitas situações, essa discricionariedade ela também deve observar um padrão de proporcionalidade aceito pela sociedade, né, ao qual está vinculado, bem como ao caso concreto em que se aplicará a proporcionalidade, né, ou melhor, o ato administrativo discricionário. Vou citar aqui um exemplo de tudo isso que eu estou falando aqui, é de uma situação assim, vamos dizer, uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade pequena, né? De repente o administrador dentro de sua discricionariedade, né, de poder de avaliar qual é aquele ato que ele pode agir de acordo com o melhor interesse público, entender que seria interessante colocar metrô na cidade. Ó, a cidade de 30 mil habitantes ter metrô não é proporcional, dada a equivalência entre o número de habitantes e o custo dessa obra. Então, ao invés de despender dinheiro com uma atividade tão grande como essa, ele pode melhorar de repente o serviço
de transporte, né? Especialmente o interurbano, tudo mais, é um serviço menos custoso, um serviço mais próximo para a sociedade, ou deslocar esse dinheiro para uma outra área, no caso educação, saúde, recap de vias públicas, enfim, atividades que estão mais próximas do cidadão e que estão, digamos assim, mais de acordo com o caso concreto. No caso concreto aqui é o tamanho da cidade, o custo do metrô, tá? O administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, ele trata o princípio da proporcionalidade como uma das consequências administrativas que só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidades proporcionais ao que realmente seja demandado para o cumprimento da finalidade do interesse público a que estão atreladas. Então eu peço aqui uma atenção a esse trecho aqui, que só podem ser validamente exercidas na extensão e nas intensidades proporcionais, ou seja no âmbito da amplitude, né, no caso da extensão do alcance da atividade, assim como do seu poder de efeito concreto, né, no caso a intensidade que isso provocará no serviço público, ok? Outro exemplo que eu tenho aqui embaixo, citando a hipótese em que a lei estabelece a aplicação de penalidade disciplinar, variando a suspensão dos vencimentos de 1 a 30 dias. Nesse caso, o administrador deve ponderar não somente que a penalidade cabível ao caso é de suspensão, como também o grau de sua aplicação, previsível em lei, de acordo com a gravidade do ilícito praticado pelo servidor público. Então, assim também, desdobrando um pouco esse exemplo aqui, o princípio da proporcionalidade também ele tem um condão assim de evitar desvios de finalidade. Então, vamos imaginar que determinado servidor público praticou um ilícito administrativo digno de aplicação de pena de suspensão. E esse ilícito ensejou uma penalidade de 10 dias de suspensão da sua remuneração. Passado um tempo, um outro servidor praticou um outro ilícito, porém muito mais grave que aquele que eu citei anteriormente, aplicando-se a pena de 10 dias de suspensão de remuneração. No entanto, a despeito desse ilícito ser bem mais grave, o administrador aplica uma penalidade de 5 dias de suspensão. Bom, então, se no caso de um ilícito menor ocorreu uma aplicação de suspensão de 10 dias, não é de se esperar, no âmbito de uma proporção dos atos administrativos, que o administrador, a autoridade, diante de um ilícito muito mais grave, aplique uma penalidade inferior. A proporcionalidade exige que, nesse caso, a aplicação da penalidade já tenha um parâmetro diante dos precedentes e por isso, nesse caso concreto que eu estou citando aqui, a pena seja superior a 10 dias. Ok, minha gente? Se tiver alguma dúvida, enfim, alguma coisa que eu possa ajudar, deixe nos comentários, tá? Eu novamente desejo um bom dia para vocês e bons estudos.